ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time, O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Por causa de uma pane no motor de seu avião, um piloto fez um pouso emergencial no meio do deserto do Saara. Depois de adormecer, ele é acordado por uma criança misteriosa que lhe pede para desenhar um carneiro. Em 8 dias, muitas coisas novas e antigas são reveladas ao aviador sobre o menino que veio de um pequeno asteroide em busca de conhecimento para entender e viver melhor com uma rosa, que para ele é única. Foi com essa história simples que o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry encantou o mundo e fez do Pequeno Príncipe a terceira obra literária mais traduzida. Antoine de Saint-Exupéry era piloto de avião, assim como o narrador do livro. O escritor prestou serviço militar à França no início da Segunda Guerra e escreveu a obra durante um exílio nos Estados Unidos, enquanto tentava convencer o país a entrar na guerra contra a Alemanha. Apesar das características próximas da literatura infantil, O Pequeno Príncipe também tem camadas filosóficas. Saint-Exupéry sutilmente aborda, entre diversos diálogos e acontecimentos narrados no livro, questões universais, como a busca de identidade e o sentido da vida e da morte. No segundo dia após chegar à Terra, o Pequeno Príncipe encontrou um jardim com 5.000 rosas idênticas à sua. O seu mundo caiu, e o príncipezinho, depois de ter vivido sua pior experiência na Terra, chorou. Ele acreditava que possuía uma rosa que era única no universo, mas quando chegou no jardim, percebeu que o que ele tinha era uma rosa como outras milhares de rosas. Ele se julgava importante por possuir aquela rosa única, mas agora não é mais tão poderoso como pensava. No gramado onde chorava, o pequeno menino encontrou uma belíssima raposa e, na tentativa de se alegrar, ele a convidou para brincar. Mas se surpreendeu ao ver do animal que não poderia brincar sem antes ser cativada. Qual o significado que o outro tem na minha vida? Uma rosa igual a milhares de outras rosas. Uma raposa igual a centenas de outras raposas. Um menino igual a tantos outros meninos. O que diferencia um do outro? A raposa explica ao príncipezinho que o que faz a diferença entre as rosas é o significado. Quando andamos por uma rua, encontramos com centenas de pessoas, mas quando avistamos alguém que conhecemos, a nossa reação é diferente, pois esta pessoa tem um significado para nós que a diferencia de todas as outras. Cativar, então, é criar laços, dar significado um ao outro. Cativar também é conhecer, afinal, a gente só conhece bem as coisas que cativou. Quando cativamos o outro, a relação passa a ter sentido e o outro não é mais objeto, e sim sujeito. Na relação do Pequeno Príncipe com a raposa, os fundamentos construtivos de uma relação cheia de significados vão surgindo aos poucos. Assim, príncipe e raposa criam expectativas de felicidade quando se entregam num relacionamento de verdadeira reciprocidade. Quando o príncipezinho cativou a raposa, criou laços com ela a ponto de entender que o outro, mesmo longe, é que dá a razão à nossa vida.
e a solidão somente nos afunda em uma falta de sentido. Na despedida do príncipezinho com a raposa, uma revelação deixa o menino impressionado. O essencial é invisível aos olhos. Esse pensamento é um convite para olharmos o essencial das coisas e dos seres. A essência do ser é aquilo que faz com que ele seja ser e não coisa. Neste rico encontro do pequeno príncipe com a raposa, outra mensagem está nas entrelinhas, uma concepção de humano como parte integrante da natureza. Um ser que se relaciona com a flor e aprende com a raposa é um ser profundamente integrado ao mundo natural. O relacionamento do pequeno príncipe com a natureza é modelo de responsabilidade do outro. A rosa, a raposa, as estrelas e seu planeta são exemplos de seu cuidado com aquilo que se sente parte integrante, um ser no mundo e do mundo. Ao se despedir do pequeno príncipe, a raposa lhe dá um último conselho: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E o príncipe entende o recado: eu sou responsável pela minha rosa. O simples fato de existir o outro como sujeito cria em nós a necessidade de uma ética de responsabilidade. Quando o outro se torna um sujeito com significado, eu me torno responsável por ele. A ética da responsabilidade é fruto da visão em que o ser humano está no mundo como parte deste mundo e em relação com os da mesma espécie. O pequeno príncipe se despede satisfeito por ter aprendido a cativar e se responsabilizar por aquilo que cativou. Na intersubjetividade, ele encontra significado e sentido para a sua vida. Suis-moi là où je sais où, suis